Você já se perguntou por que as cartas de Paulo são tão importantes para a fé cristã? Elas não são apenas textos antigos, são mensagens vivas, cheias de ensinamentos, que moldaram o cristianismo. E hoje vamos explorar Romanos, Efésios e Filipenses de um jeito que você nunca viu antes. Então, fica comigo até o final, porque tem um detalhe nessas cartas que pode transformar a sua maneira de enxergar a fé. Paulo, antes de ser o grande apóstolo, era um perseguidor dos cristãos, mas depois de um encontro radical com Jesus, no caminho para Damasco, sua vida mudou completamente. Ele se tornou o maior evangelista da história, e suas cartas não foram apenas mensagens para igrejas da época. Elas são direções atemporais para todo cristão. Romanos, o caminho da salvação. A carta aos Romanos é um verdadeiro manual da fé cristã. Aqui, Paulo explica a justiça de Deus, a salvação pela fé e como o pecado afasta o homem de Deus. Mas sabe o que é mais impactante? Ele mostra que ninguém pode se salvar por obras, apenas pela graça. Romanos 3, 23, 24. E se eu te dissesse que muitas pessoas ainda acham que precisam merecer a salvação, mas Paulo desmente isso claramente. Carta de Paulo aos Romanos é um dos textos mais ricos da Bíblia. Nela, Paulo não está apenas ensinando, ele está fundamentando a essência do cristianismo. O tema central de Romanos é a justiça de Deus e como ela se manifesta na salvação dos seres humanos. E o que é surpreendente é que ele nos mostra que a salvação não depende de quem somos ou do que fazemos, mas exclusivamente da graça de Deus. Em Romanos 3, 23, 24, Paulo declara: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus." Agora, imagine isso. Todos nós, de alguma forma, estamos afastados de Deus por causa do pecado. Isso é algo universal que nos afeta enquanto seres humanos. O que nos separa de Deus não são os nossos erros individuais, mas uma condição de pecado que nos define como uma raça. E a justiça de Deus, que exige que o pecado seja punido, foi atendida através do sacrifício de Cristo. O que isso significa para nós? Que a única forma de sermos justificados, ou seja, considerados justos diante de Deus, é por meio da graça. A grande revelação aqui é que, ao contrário de qualquer religião ou filosofia humana, a salvação não é um prêmio conquistado por méritos próprios. Não importa o quanto tentemos ser bons ou cumprir regras. O que Paulo nos ensina é que a salvação não pode ser comprada por obras, não pode ser alcançada pela nossa própria força. Ela é um presente de Deus. Mas e a justiça de Deus? Como ela se concilia com a graça? Esse é o grande dilema que Paulo resolve ao longo da carta. A justiça de Deus não se anula. Ao contrário, ela se cumpre plenamente na cruz de Cristo. A morte de Jesus não foi apenas um ato de misericórdia, ela foi a manifestação da justiça divina, onde o pecado foi punido, mas ao mesmo tempo, o homem foi perdoado. Isso é graça. A misericórdia de Deus não ignora o pecado, ela o enfrenta, o pune e ao mesmo tempo isso oferece perdão. A revelação de que a salvação é pela fé e não por obras é transformadora, pois ela nos liberta do peso de tentar agradar a Deus por nossas próprias forças. O que Paulo quer que entendamos é que a fé em Jesus Cristo é a chave que nos conecta ao coração de Deus. É essa fé, e não a nossa capacidade de fazer coisas boas ou seguir regras, que nos justifica diante de Deus. Agora, pense comigo, qual é a verdadeira liberdade de um cristão? Não é viver com medo de não ser bom o suficiente ou de falhar nas obras. A verdadeira liberdade está em compreender que, por mais que sejamos falhos,
somos aceitos por causa da obra de Cristo. E por meio da fé, recebemos a graça que nos dá poder para viver de acordo com a vontade de Deus, não para ganhar algo, mas para refletir a sua glória. Paulo fala em Romanos 6 sobre o poder transformador da graça. Quando entendemos que a salvação é pela graça, começamos a viver de uma maneira diferente. Não porque precisamos provar algo, mas porque somos gratos pela graça recebida. E essa gratidão se reflete em uma vida de santidade e serviço, não como forma de pagamento, mas como resposta ao amor imensurável de Deus. Aqui surge uma pergunta: se a salvação é pela graça, então isso significa que podemos viver como quisermos? Paulo aborda isso em Romanos 6, 1-2, questionando: o que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como podemos viver ainda nele? A resposta de Paulo é clara: a graça não é um passe livre para o pecado, mas a capacidade de viver em liberdade e obediência a Deus, transformados pelo Espírito. Portanto, a carta aos Romanos não só nos ensina sobre a salvação pela fé, mas também nos desafia a viver uma vida que reflete essa salvação. A salvação gratuita nos chama a viver de uma maneira nova, uma vida marcada pela graça, pela fé e pela transformação do Espírito Santo. A obra de Cristo não nos salva apenas da condenação, mas também nos dá poder para viver de maneira que honra a Deus. Se você se perguntar agora, mas o que eu faço com essa verdade? A resposta é simples: receba essa graça, creia nela e viva de acordo com o que ela significa. A graça de Deus não é algo que devemos simplesmente entender, mas algo que devemos viver. A mensagem de Romanos é revolucionária. Ela nos confronta de uma maneira que poucas doutrinas conseguem. A nossa sociedade hoje vive imersa em uma cultura onde fazer e conquistar são os pilares de tudo. A ideia de que, para sermos aceitos ou merecermos algo, precisamos provar nosso valor está em toda parte, seja no trabalho, nas redes sociais, nas relações pessoais. O valor de uma pessoa, muitas vezes, é determinado pelo que ela consegue alcançar, pelo que ela possui, ou até mesmo pelas imagens que ela projeta para os outros. Mas a carta de Paulo aos Romanos quebra esse paradigma de forma drástica. Imagine, por exemplo, que você está em uma corrida. Todos ao seu redor estão correndo, se esforçando, tentando de tudo para alcançar o primeiro lugar. Agora, imagine que, no final dessa corrida, o prêmio, a recompensa máxima, não vai para quem foi mais rápido ou mais habilidoso, mas sim para quem simplesmente reconheceu que não poderia vencer sozinho. A graça de Deus funciona de forma parecida. Ela é oferecida, não porque fomos bons o suficiente, mas porque a corrida foi vencida por outro, por Jesus, que já pagou o preço pela nossa falha. A salvação é como esse prêmio inesperado que não podemos conquistar, mas que nos é dado pela generosidade de Deus. Agora, pare para pensar um pouco. Você já se sentiu exausto tentando fazer tudo certo? Talvez já tenha tentado ser uma pessoa perfeita, seguir todas as regras, agradar a todos, mas no final, sempre parece que falta algo. Isso é algo que Paulo sabia bem. Em Romanos 7, ele fala sobre a luta interna do cristão, o desejo de fazer o bem, mas a falha em cumprir o que realmente quer. Ele diz: eu sei o que é bom, mas ainda assim faço o mal. Quem me livrará desse corpo de morte? Paulo está falando de um dilema que todos nós enfrentamos. E a resposta ele nos dá em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Parece simples demais, não é? Não há condenação? Como assim? No mundo em que vivemos, onde tudo tem uma cobrança, onde nossos erros nos perseguem, essa ideia de não há condenação
soa quase impossível de acreditar. Mas é exatamente isso que Paulo está tentando nos fazer entender. A nossa justiça não depende do que conseguimos fazer, mas do que Cristo já fez por nós. Aqui entra um aspecto que para nós hoje é um grande desafio: a aceitação incondicional. Em um mundo onde a aprovação dos outros pode ser difícil de conquistar, a aceitação de Deus não depende do seu desempenho. Paulo está dizendo: você não precisa provar nada, Cristo já provou por você. Isso é um convite à paz, à liberdade. Mas o que fazer com isso? Se a salvação já foi dada, qual é o nosso papel? A resposta de Paulo em Romanos 12 é clara. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, nossa resposta à graça não é viver em busca de méritos, mas viver em gratidão, oferecendo nossas vidas em serviço a Deus. Mas aqui está o segredo: não fazemos isso para ser aceitos por Deus. Fazemos isso porque já fomos aceitos. Voltemos um momento para o nosso exemplo da corrida. No momento em que recebemos o prêmio, nossa atitude muda. Não corremos mais por medo da perda, mas por gratidão por termos sido escolhidos para ganhar. Da mesma forma, a vida cristã não deve ser uma corrida desesperada para conquistar algo que já nos foi dado, mas uma resposta de amor e gratidão pela graça recebida. Agora, aqui está a grande pergunta: e quando falhamos de novo? Quando caímos em tentação ou cometemos os mesmos erros? Paulo também responde a essa questão em Romanos 8, 38, 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a graça de Deus não é algo condicional, não é algo que, quando você erra, desaparece. Ela permanece, sempre, ao alcance daquele que crê. E isso não é uma carta de perdão barato, é uma garantia de que, apesar das nossas falhas, o amor de Deus permanece firme. Ele não nos rejeita quando falhamos, mas nos levanta e nos chama de volta para Ele. E aqui está o grande gancho. O que isso significa para a nossa vida prática? Significa que, ao entender a profundidade da graça de Deus, podemos viver com uma confiança radical. Podemos viver sem medo de sermos rejeitados por Deus. Podemos finalmente aceitar nossa humanidade, nossas falhas, e ainda assim ser gratos e buscar viver de maneira digna da graça que recebemos. Por isso, a mensagem de Romanos é transformadora. Ela nos chama a viver com coragem, sabendo que, por meio de Cristo, temos um lugar seguro, aceito e amado, não por causa do que fazemos, mas por causa do que Cristo fez em nosso lugar. Agora que entendemos a profundidade da salvação pela graça em Romanos, é hora de dar um passo à frente e perguntar: como vivemos essa nova realidade em Cristo? A resposta vem diretamente de outra carta transformadora de Paulo, Efésios. Se Romanos nos ensina o que Deus fez por nós, Efésios nos ensina o que Deus espera de nós como nova criação em Cristo. E acredite, essa carta tem um poder transformador. A carta aos Efésios é como um manual de instruções para viver a fé cristã de forma autêntica e plena. Mas o que isso significa na prática? Paulo começa essa carta falando sobre nossa identidade em Cristo. Quem somos de fato quando recebemos a graça de Deus. E talvez, para muitos de nós, essa seja a parte mais difícil de entender. Nossa identidade não está mais em nossas falhas ou nas expectativas da sociedade, mas no que Deus já declarou que somos. Mas o mais interessante, e o que faz Efésios ser tão atual,
é que ele também aborda a unidade na igreja. Em um mundo dividido, onde há tantas tensões, rivalidades e preconceitos, Paulo nos desafia a entender que somos um só corpo em Cristo. Efésios 4:4-6. Não importa a nossa origem, cultura ou história, somos chamados a ser uma só comunidade, unida pelo amor de Cristo. E isso muda tudo. Essa unidade não é algo opcional ou bonito na teoria. É uma necessidade vital para o crescimento da igreja. Mas, se Romanos nos mostrou como somos salvos pela graça, Efésios nos ensina como devemos viver de acordo com essa salvação. Como? Um dos trechos mais poderosos e práticos dessa carta está em Efésios 6:10-18, onde Paulo nos apresenta a famosa armadura de Deus. Mas o que isso significa para nós hoje? Parece uma metáfora antiga, mas é extremamente relevante. Paulo compara a vida cristã a uma batalha espiritual, onde cada cristão precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades e tentações do dia a dia. A armadura de Deus é uma proteção espiritual contra tudo o que tenta nos desviar da fé. Ele nos instrui a nos revestir de verdade, de justiça, de paz, de fé e, claro, da salvação. E tudo isso é sustentado pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Imagine que você está saindo de casa para enfrentar um dia cheio de desafios. Você não sairia desprotegido, certo? Assim como colocamos uma capa de chuva quando há previsão de tempestade, ou colocamos um capacete quando andamos de bicicleta, a armadura espiritual nos prepara para os desafios invisíveis que encontramos na vida cristã. Agora, é aqui que a coisa realmente fica interessante. Quando Paulo nos fala sobre a armadura de Deus, ele não está apenas nos dando uma lista de virtudes para buscar, mas também nos está alertando para a realidade de que somos constantemente bombardeados por forças espirituais que tentam nos desviar do propósito de Deus. E isso é algo que é mais fácil de ignorar no nosso dia a dia, mas é vital para nossa para nossa vitória espiritual. A grande questão que surge aqui é: você está se preparando para essa batalha? Se você não coloca em prática o uso dessa armadura, se não se reveste da verdade, da justiça e da palavra de Deus, então estará vulnerável. Por isso, Paulo nos ensina a estar vigilantes, a orar e a depender do Espírito Santo para resistir às tentações e armadilhas que surgem no nosso caminho. E é interessante pensar que, embora vivamos em um mundo onde as batalhas físicas e materiais dominem nosso foco, a verdadeira luta da vida cristã acontece em um nível espiritual. A nossa maior vitória não vem de conquistas materiais ou sociais, mas da capacidade de nos manter firmes na fé, de resistir às pressões espirituais e de permanecer em Cristo, independentemente das circunstâncias. Então, voltando à nossa realidade cotidiana, você já parou para refletir sobre como tem se preparado para os desafios espirituais da sua vida? Tem se revestido da armadura de Deus ou tem enfrentado os dias apenas com suas forças e estratégias humanas? Paulo nos lembra que a unidade na igreja e a proteção espiritual não são apenas questões teóricas, elas são práticas, vividas no nosso dia a dia. Efésios é um convite para que cada cristão viva a sua fé de forma autêntica, com base na identidade que tem em Cristo, e se prepare para a luta diária com confiança, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Agora, depois de entender como a graça de Deus nos justifica em Romanos e como devemos viver essa fé em Efésios, chegamos a um ponto crucial da jornada cristã. Como podemos encontrar alegria verdadeira em meio às lutas da vida? E é aqui que entra a carta aos Filipenses, um verdadeiro manual de alegria que desafia tudo o que pensamos sobre felicidade e satisfação. O mais impressionante é que Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso, em uma condição difícil, cercado por limitações e provações, mas, paradoxalmente,
Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria. Como pode ser? Como alguém preso em uma situação de sofrimento poderia escrever algo tão repleto de alegria e esperança? A resposta está no poder da comunhão com Cristo. Paulo nos ensina que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da profundidade da nossa relação com Cristo. Em Filipenses 4, 4-7, ele escreve: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é algo que talvez você já tenha ouvido falar, mas o que realmente significa? Paulo nos ensina que a verdadeira alegria vem da comunhão constante com Cristo. Não importa o que estamos enfrentando. Ele não está dizendo, seja alegre porque tudo vai dar certo. Ele está nos dizendo, seja alegre porque Cristo está perto. Ele está conosco em qualquer circunstância. Agora, Will, imagine por um momento. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes define felicidade pela ausência de problemas. As pessoas buscam alegria em coisas externas, dinheiro, sucesso, relacionamentos ou até mesmo escapismo através de entretenimento. Mas e quando essas coisas falham? E quando a dor e as dificuldades aparecem, como podemos manter a alegria? A resposta é, em Cristo. Paulo nos ensina a ter um coração grato, mesmo nas dificuldades. Ele não nos está pedindo para fingir felicidade ou para ignorar os problemas. Ao contrário, ele nos orienta a trazer tudo diante de Deus, nossas ansiedades, medos, frustrações, e ao fazermos isso, encontramos a paz de Deus, aquela paz que vai além do entendimento humano. Ela não faz sentido nas lógicas do mundo, mas ela é real para aqueles que verdadeiramente confiam em Cristo. Você já percebeu como nossa paz interior é muitas vezes abalável dependendo das situações externas? Quando as coisas estão bem, parece que a paz é mais fácil de encontrar. Mas quando enfrentamos dificuldades, ela escapa entre nossos dedos. E é exatamente aí que Filipenses entra com uma proposta radical. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas. Ela vem da certeza de que Cristo está em controle e nada pode nos separar do seu amor. E aqui vai uma reflexão. Quantas vezes já buscamos alegria em coisas que, no fundo, não têm o poder de nos satisfazer de verdade? Ou talvez já passamos por momentos em que a ansiedade e o medo tomaram conta de nós, fazendo-nos esquecer que a verdadeira paz vem de Cristo, não das circunstâncias. É aqui que a mensagem de Paulo, em Filipenses, pode mudar tudo para você. Ele não estava preso fisicamente, mas ele era livre internamente. Ele entendia que sua verdadeira identidade não estava na liberdade física, mas em Cristo. E essa liberdade interior é algo que nenhum problema ou prisão pode tirar de nós. Filipenses é, então, um convite para transcender as circunstâncias. Quando Paulo fala sobre a paz que excede todo o entendimento, ele está dizendo que mesmo quando a vida parece desmoronar, podemos manter a tranquilidade e a alegria que vem da certeza de que Deus está conosco, que Ele nos sustenta e que a nossa esperança está em Cristo. E tem mais. Ao contrário do que muitos pensam, a alegria em Cristo não é uma alegria passageira ou emocional. É uma alegria profunda que nos fortalece em tempos de adversidade. Isso não significa que a vida cristã é isenta de dificuldades, mas significa que podemos encontrar um propósito e alegria verdadeira, mesmo no meio das lutas. Agora, vamos fazer uma conexão muito importante. Você já parou para pensar no impacto de viver com essa paz que excede o entendimento? Como sua vida mudaria se você realmente vivesse com essa alegria constante
independente do que está acontecendo ao seu redor. Paulo nos convida a viver em constante gratidão, apresentando nossos pedidos a Deus com confiança, sabendo que Ele cuida de nós. E essa confiança é o que nos leva à verdadeira paz, que então nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Agora que entendemos como Filipenses nos ensina a viver com alegria verdadeira, vem da nossa comunhão com Cristo, chega o momento de refletirmos sobre algo muito importante. Se a graça de Deus em Romanos nos garante a salvação, se Efésios nos ensina a viver com uma identidade sólida em Cristo e a proteger nossa fé, Filipenses nos dá o segredo para permanecer firmes e alegres, independentemente das circunstâncias. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como você está lidando com as dificuldades da sua vida? Está buscando a paz e a alegria nas coisas do mundo? Ou está se lembrando de que, em Cristo, a verdadeira felicidade transcende as circunstâncias? Essa alegria não é algo que você tenha que conquistar ou merecer. Ela é um presente que vem da sua relação com Deus. E isso muda tudo. Quando vivemos em Cristo, nossa perspectiva sobre a vida muda. Como Paulo, podemos estar em qualquer situação e ainda assim manter nossa paz e alegria. A vida cristã não é uma promessa de ausência de problemas, mas sim de que Deus estará conosco em cada um desses momentos, nos sustentando e nos fortalecendo. Então, se você deseja viver essa alegria verdadeira em meio às lutas e quer entender mais sobre como aplicar os ensinamentos de Paulo em sua vida, não perca os próximos vídeos. Vamos continuar essa nossa jornada pela Palavra de Deus, explorando ainda mais profundidades e aprendizados que podem transformar a sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade de se aprofundar nas Escrituras conosco. Se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e alegria verdadeira. Vamos juntos crescer na fé e viver a vida abundante que Deus preparou para nós. Nos vemos no próximo vídeo.